Bom dia. Tudo bem? Eu tô bem. E sexta, como foi? Foi maravilhoso? Um fala maravilhoso, o outro diz, fala por ti. Conseguiram fazer as questões? Tinha 2 questões. Eu imagino que vocês ficaram bastante tempo para tentar decidir qual fazer, porque as 2 eram fáceis. Quem foi que quis fazer as 2? Seja sincero. Quem fez as 2? De teimoso, né? De teimoso, porque o monitor pode escolher corrigir só uma, então espero que tenha acertado. Quem acha que fechou? Ah, muito bem, muito bem. Ah, fechou. Tá. Então, muito bem. Então, na aula passada, nós fechamos o conteúdo de derivada, né? E hoje iniciamos o conteúdo de integral. Aos domingos eu não estudo, eu não costumo estudar aos domingos que eu fico com a minha filha. E eu estava lendo esse livro com ela, né? A minha filha tem 4 anos. Lendo O Pequeno Príncipe. Né? Aí, lendo O Pequeno Príncipe, só que, lembra quando eu digo para vocês que cálculo está em tudo? Pois é, cálculo está em tudo. Né? Está em todo canto, eu estou lendo O Pequeno Príncipe, a minha filha prestando atenção que só, querendo falar dos desenhos, e de repente eu me deparo com essa página. Não sei, não dá para visualizar. Nessa página tem cálculo bem aqui. Quando eu olhei essa página, eu falei, olha, eu preciso preparar a aula de integral. Aqui em cima é cálculo 1 e aqui embaixo é cálculo 2. Tá? Então, quando você for ler Pequeno Príncipe, você também vai lembrar de cálculo. Tá? Então, eu brincando com a minha filha, eu lembrei, eu tenho que preparar uma aula de integral para segunda-feira. E é essa que é a nossa aula de hoje. Tá? Então, na aula de hoje, vocês vão ter certeza mesmo se vocês conseguiram compreender legal o conteúdo de derivada. Tá? Então, as derivadas precisam estar na mente de vocês. Todas as regras de derivação. Lembra que eu falei para vocês? Chegando em integral, agora o processo é inverso. Tá? E não deixa para estudar depois. Não esquece, você vai ter aula hoje, você vai ter aula quarta-feira, e sexta-feira só tem prova para quem for fazer prova de segunda chamada, lembra? E depois vai vir mais uma semana, então você vai ter aí 4 aulas para fazer prova. Então vai acumular um pouco o conteúdo, tá? Não deixa para acumular. Estuda como se sexta-feira tivesse prova, tá bom? Muito bem. Então, tá aí, olha. Olha lá a foto. Essa ilustração aqui está no livro do Pequeno Príncipe. Aqui embaixo, está aqui, isso aqui é cálculo. É uma integral de uma exponencial. Aí eu não sei exatamente que integral é essa, mas é integral. Tá bom? E na outra ilustração é cálculo 2. Ele coloca uma integral tripla. É cálculo 2 que você vai ver no próximo semestre. Tá bom? Então, muito bem. Então, vamos começar a nossa aula falando o seguinte. Lembra que nós tínhamos um resultado que dizia assim, se você sabe que a derivada de uma função é 0, o que é que você diz sobre a função? Que ela é constante. Só que você não pode afirmar isso de cara sem acrescentar uma hipótese. Tá? Vamos pensar o seguinte, derivada ser 0, o que isso significa? O que é derivada mesmo? Taxa de variação da função. Se a taxa de variação é nula, significa que essa função não está crescendo e nem decrescendo. Então você logo pensa, função constante. Mas eu preciso de uma outra hipótese. Tá? Então o que está no slide aí é a seguinte função. F de x igual módulo de x sobre x. Essa função aí. Tá bom? Eu te pergunto, olha para cá. Essa função, qual o domínio dela? Todos os reais menos o 0. Então, vou colocar aqui. O domínio dessa função é os reais menos o 0. Tá? Então, eu sei que o domínio é isso.
Eu posso reescrever essa função de outra forma? Dá para fazer isso? Dá, né? Vamos lembrar como é a função modular. A função módulo de x é o seguinte. Se esse x for positivo, então o módulo dele é ele mesmo. Concorda? Então, é x se o x for maior ou igual que zero. E eu vou trocar o sinal dele se ele for um número negativo. Tá? Então vai ser menos x se o x for menor que zero. Só que esse módulo faz parte da composição dessa função f. Tá? Então eu não posso pensar na possibilidade zero, porque o zero não está no domínio dessa função. Tá? Então eu vou retirar esse zero aqui. Tudo bem? Vou retirar esse zero só por causa dessa função. Então vamos lá. Olhando para essa função, módulo de x dividido para x, se por acaso o x for positivo, vai ficar, em cima vai ficar x e embaixo continua x. X dividido por x dá quanto? Dá 1. Então vou reescrever aqui a função. Então a sua função f de x, ela é o quê? Ela é 1 se o x for positivo. Tudo bem? Agora, se eu tiver na parte negativa, se o x for menor que zero, então aqui em cima vai ficar menos x. Então vai ser menos x dividido por x, que dá quanto? Dá menos 1. Então essa função ela é menos 1 se o x for negativo. Tudo bem? Vamos esboçar o gráfico dessa função. Lembrando, não está definida em zero essa função. Então, na parte positiva, o gráfico dela é a função constante igual a 1. Então, eu vou marcar aqui um 1. Aqui tem que ser bola aberta. E o gráfico é isso aqui. Ó. Tá? Na parte negativa, é igual a menos 1. Então, eu vou pegar o mesmo tamanho aqui. Aqui também bola aberta. E o gráfico é isso aqui. Menos 1. Beleza? Tudo bem até aqui? Tá. Agora vamos pensar. Essa função f, na parte positiva, ela é uma constante. Certo? Qual é a derivada dessa função? 0. Na parte negativa, ela também é uma constante. Qual é a derivada? 0. Pergunta, essa função é constante? Não. Tudo bem? Então, precisa ter a hipótese de que a função é uma função contínua. Se não falou de continuidade, então se a pessoa só te diz assim, eu tenho uma função que a derivada é 0, o que você pode falar sobre a função? Aí você pode dizer, olha, talvez ela seja constante. Ela será se ela for contínua. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Então, esse é um primeiro exemplo para vocês não caírem nessa armadilha de derivada da função ser 0, ela ser constante. Tá? Vamos lá. Resultados que nós já vimos. Seja f uma função contínua em um intervalo i. Nota que eu coloquei ali na hipótese continuidade. Tá? Uma função contínua. Se a derivada for igual a 0 no interior desse intervalo, tá? Então, existirá uma constante, tal que essa função é igual a essa constante. Tá? Que é o que a gente acabou de comentar agora. Então, precisa da hipótese da continuidade. Se não tiver a hipótese da continuidade, eu não garanto que ela é uma função constante. Tá? Segundo resultado, que nós também já vimos aqui. Se você tem duas funções que são contínuas em um intervalo, e você sabe que as derivadas delas são iguais, então essas duas funções elas diferem por uma constante. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem duas funções que têm a mesma taxa de variação, então, muito provavelmente, ou elas são a mesma função, ou elas são apenas um deslocamento uma da outra. Tá? Pensa aqui comigo, olha. Vamos pensar, por enquanto, em uma função afim. f de x igual 2x, só 2x. Se você olha para o gráfico dessa função, o gráfico passa aqui pela origem. Tá?
É uma reta desse tipo. Mas se eu colocar g de x igual a 2x mais 1, como é o gráfico da função g comparando com a função f? É um deslocamento vertical de quantas unidades? Uma unidade. Então, eu desloco uma unidade. Então, ando uma unidade para cima. Então, o gráfico é assim. Ó. Tá? É um gráfico que é paralelo a esse. E se, por acaso, eu colocasse aqui h de x igual a 2x menos 1, como é o gráfico da função h? É um deslocamento para baixo de uma unidade, tá? Então, eu ando a mesma quantidade aqui para baixo. Então, tá aí. Essa aqui é a função f, essa aqui é a função g e essa aqui é a função h. Eu te pergunto, qual é a derivada da função f? 2. Da g? 2. E h? 2. Todas as três têm a mesma taxa de variação. Ter a mesma taxa de variação significa que elas são as mesmas funções? Não. Ok? Então, tem a mesma derivada, mas a diferença delas é uma constante. Então, se você tiver f' igual a g', a tua garantia é que a f ela é igual a g acrescido de uma constante. Claro, essa constante pode ser 0, não tem problema nenhum. Tá? Mas pode ser qualquer outro número. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então é isso que diz esses dois resultados, que nós já provamos esses resultados aqui. Vamos lá. Primeira definição de hoje é a seguinte. Se você tem uma função f, eu vou colocar agora f maiúscula, tá? A função f é dita primitiva ou antiderivada, qualquer uma das duas expressões que tu podes utilizar, da função f nesse intervalo i, se a derivada da f for a f. Tá? Então, f é primitiva de f se, quando você olhar para f, você deriva ela, tem que dar exatamente a f. Tá? Isso que tem que acontecer. Então, vamos ver os exemplos. Temos aqui poucos exemplos. Mostra lá. Para a gente fazer agora. E eu gostaria que nós começássemos a fazer filas. Vai ter uma fila naquele microfone e uma fila nesse outro microfone. Porque vocês vão me dizer as respostas. Quem é o primeiro que quer responder a letra A? Não corre. Só levanta devagar, vem no microfone. Letra A. Quem vem? Se você não vir voluntário, você sabe que eu te chamo. Eu vou apontar para você. Vai, quem vem? Letra A. Vai. Vem, diga seu nome e curso, por favor. Chega perto do microfone. Edson, Física. Edson, de Física. Então, projeta lá o slide, por favor. Então, a primeira função que está lá, f de x igual a 5, eu vou colocar aqui logo a segunda função, que é f de x igual a 2x. Então, Edson, né? Edson, qual é a primitiva dessa função? X. Só x? Vamos pensar. A primitiva é uma função f, que quando eu derivar ela, tem que dar essa. Então, é só x? Qual é a derivada de x? 5x. 5x. Perfeito. Você quer melhorar essa resposta? Soma com C? Perfeito. Soma com C. Porque se você derivar isso aqui, qual é a derivada da constante? 0. Qual é a derivada de 5x? 5. Então, a derivada da f está sendo a f. Então, a f é a primitiva da f. Ok? Edson, né? O Edson acabou de resolver a primeira integral do curso. Né? Pode sentar, obrigado. Próximo. Quem é que vem para essa aqui? Vem. Vai você logo. E você já fica, você vem, que você já sabe que você vai fazer a outra. Não, vem. Vem agora. Já era. Diga o seu nome e curso.
Luciano Martins, Engenharia Civil. Luciano de Engenharia Civil. Qual é a primitiva dessa? X² mais C. A Fzão dessa é x² mais C. c. Todo mundo de acordo? Qual é a derivada da constante? 0. Derivada de x², 2x. Já imaginou fazer uma prova só de primitiva? Eu não falei para vocês que integral é mais fácil? Não te empolga. Calma. Obrigado, Luciana. Vamos para a letra C. Fzinho de x igual a 6x² mais cosseno de x. Eu vou colocar aqui também a letra D logo. A letra D é Fzinho de x igual a menos 2 seno de 2x. Você pode escolher qual das duas você quer fazer. Diga o seu nome e seu curso. Gilber Lobato, Engenharia da Computação. Gilber Gilber. Lobato. De computação. Qual você quer fazer, Gilber? Fazer assim mesmo. A C? Muito bem. Qual é a primitiva dessa função? 2x ao cubo mais seno de x mais c. Todos de acordo? Vamos ver? Eu tenho que derivar essa, tem que dar essa aqui. Derivada da constante é 0, derivada do seno é cosseno, derivada desse é 6x². Perfeito. Muito bem, obrigado. Pode sentar. Quem é o próximo? Quem vai fazer essa? Por que não tem uma fila já aqui? Vamos? Vamos, quem é que vem? É só o pessoal desse lado que vai vir? Daqui, quem é que vem? Vai, vocês que estão se empurrando um ou outro, vem os dois. Aí ajuda um ou outro, vai. Bora, Rafael. É Rafael, né? Vem. Ele é Rafael também? Você é um? Ramon. Vem. Vai logo, dupla sertaneja, Rafael e Ramon. Vai. Diga o nome e o curso. Essa aqui, letra D. Não tô conseguindo ver. Não, se aproxima do microfone. Tá, meu nome é Ramon, Ramon. do curso de Engenharia Civil. Ele tinha dito que seu nome era Rafael. Ele tava zoando só. Ah, tá bom. Então, Meu nome é Rafael, Engenharia Civil. Rafael Engenharia Civil. Vocês sabem que vocês vão ter que fazer 2 questões, né? Não. Sim, 2. Vai lá. Resposta dessa. Já vem outro que vem para cá, que vai ter a outra questão. Manuela, vem logo. Projeta lá o slide, que a Manuela quer saber qual é a outra. Eu vou colocar bem aqui. Letra E. F de x igual a 4x mais 6. Letra F. Letra F. F de x igual a x elevado a n. Manuela, você vai querer fazer essa? É a próxima, venha logo. Já fica pronta lá. Vai. Rafael e Ramon. Olha, filma lá eles lá. Bora, vai. Ramon, você que perdeu, vai. Resposta. Cosseno de 2x. F de x é igual a quadrado, cosseno... Né? Cosseno de? 2x? 2x. Mais alguma coisa? Mais C. Mais c. Vamos ver se está certo. Derivada da constante é 0. Derivada do cosseno, precisa aplicar a regra da cadeia, né? Derivada do cosseno é menos seno. Então já apareceu menos, já apareceu seno. E tenho que derivar o que está dentro. Derivada de 2x é 2. Aparece o 2. Perfeito. Perfeito. Ei. Ei. Pode ficar lá que vocês vão fazer 2. Eu disse. Volta. Vocês vão fazer 2. Manuela, você agora. E vocês dois já ficam pensando como resolver essa. X elevado a n. Tá? Manuela, resposta. Cheguei? Tá. Diga o seu nome e curso, por favor. Manuela Laredo, de Engenharia Civil. Engenharia Civil. Qual é a primitiva dessa? 2x² mais 6x mais c. X ao quadrado. 2x. 2x ao quadrado. Mais 6x. Mais 6x. Mais c. Mais c.
Vamos ver se está certo. Derivada da constante é 0, derivada de 6x é 6 e derivada de 2x² é 4x. Perfeito, obrigado. Ponto na prova. E vocês? Vamos lá. Já? Não. Ainda não conseguiram? Não. Alguém já sabe fazer essa? Vai. Vem. A Ana tá falando mais alto lá atrás. Vem, Ana, rápido. Só para garantir, Ana, que não vai ter ponto extra, tá? Vai. No caso, ficaria... Diga o seu nome e seu curso. Ai, por favor. desculpa. É Ana Paula, de Engenharia Biomédica, desculpa. Tá. Primitiva dela, qual é? Ficaria x elevado a n mais 1 no expoente, e embaixo ficaria n mais 1. Embaixo ficaria n mais 1. Quer acrescentar mais alguma coisa? Mais c. Mais c. É a primitiva geral. Tá. Continua aí, levanta um pouquinho o seu microfone. Porque, Eita. O senhor vai me testar, é isso? claro, Beleza, então. porque Bora ver. agora, Ana, eu quero fazer o seguinte. Eu não disse para você quem é n, certo? Então, o que está lá, tá f de x igual a x elevado a n, certo? Sim. Mas e se o n for menos 1? Aí ficaria... Daria para fazer isso que você fez? Sim. Não, peraí. N menos 1. Aí Menos ficaria 1 com zero. mais 1, 0. Ficaria 1. Tudo bem no expoente ser 0. Mas aqui menos 1 com mais 1 embaixo não daria certo. não daria. Então, você teria uma ideia de como fazer aqui essa? Poderia jogar para baixo e ficar 1 sobre x? Poderia jogar para baixo. 1 sobre x. E agora? Aí tu tens que te perguntar assim. Peraí, eu acho que vai ficar 1 sobre log de n. Log de módulo de n. Não. ln de módulo de x. Perfeito. Perfeito. A primitiva é ln do módulo de x. Excelente. Excelente. Muito bem. Sabe por que foi excelente? Sabe por que foi excelente? Porque ela tomou todos os cuidados possíveis. Observa, eu não te disse qual é o sinal do x. O x poderia ser positivo, poderia ser negativo, entendeu? E o que é que a gente sabe do ln? Que quando você deriva o ln, dá 1 sobre x, certo? Só que quando você pega o ln, já está incluso lá que o x é positivo. Nesse caso, nós estamos fazendo o processo contrário. Está aqui 1 sobre x. Então, esse 1 sobre x, esse x pode ser sim negativo. Se ele pode ser sim negativo, então você tem que colocar um módulo aqui. Tá bom? Obrigadão, parabéns. Muito bem. Vai ser outra para vocês, então. Projeta lá as questões, por favor. Vamos ver, nós estamos... então a G... A Ana já fez a F e a G, tá? Então vamos para H e para I. H é f de x igual a exponencial de x. E a letra I, se vocês vão fazer H, já assume o microfone. Vai logo. Aí, f de x. Quem está gritando que quer fazer aí, vem logo no microfone. Aí é secante ao quadrado de x. Olha, Márcio, muito difícil, mano. É difícil, cara. Acho que eu vou errar, E a J. A J é cosseno hiperbólico de x. E a K é o seno hiperbólico de x. Muito bem. Rafael. Resposta. Quem é a primitiva da exponencial? A própria exponencial. A própria exponencial. Parabéns. Ei, você não terminou. Isso é meu sonho, né? Oi?
Quer fazer mais alguma coisa? Mais C, no caso. Mais C. Muito bem. Perfeito, agora sim. Muito bem. Vamos lá, Ana. Qual é a primitiva da secante ao quadrado? Tangente de x mais c. A primitiva da secante é tangente de x mais c. Muito bem. Valeu, galera. Parabéns. Quem é que vem agora aqui? Oi, Primitiva do cosseno, nome e curso. me chamo Matheus Costa, sou do curso de Engenharia Civil. Mateus de Engenharia Civil. Qual é a primitiva do cosseno hiperbólico? É o seno hiperbólico de x menos uma constante. Não, É o mais uma seno constante, aliás. hiperbólico de x. Mais uma constante. que é Mas assim. você falou outra coisa antes disso. Falei menos, mas Você falou menos uma constante. Tá errado? depende. Não tá errado. Para você, está errado? Porque vai dar zero, né? Tem que ser mais uma constante? Quem foi que disse que tem que ser mais uma constante? A constante, se for positiva ou negativa, a derivada não vai dar zero? Então é indiferente, ok? Se você quiser colocar mais ou menos, tanto faz. O que não pode é você me aparecer aqui com um vezes. Tá bom? Não inventa, tá? Então tu pode colocar assim, mais ou menos, tanto faz, tá? Então você pode sim colocar menos a constante. Tá certo também. Parabéns, obrigado. Qual é nome e curso? João Gabriel, Engenharia Química. João Gabriel, Engenharia Química. João, me diga qual é a primitiva dessa. Cosseno hiperbólico de x mais c, ou mais ou menos c. Cosseno hiperbólico de x. Mais ou menos. Mais Não, ou aí menos você c. decide se você quer mais ou menos. Mais c. Mais. Muito bem. Obrigado. Pode sentar. Vamos para as próximas. Perceberam que vocês estão safos em derivada? E vocês já fizeram várias integrais. Já fizeram várias. Eu não ensinei nada ainda. Onde é que nós estamos? Ah, letra L. Quem é que vem fazer a letra L? Quem é que vem fazer a letra M? Lembra lá na terceira série que a professora falava assim: ache o valor do quadradinho? Tinha lá, quadradinho mais 1 é igual a 2. Quem é o quadradinho? Né? Aí depois tiraram o quadradinho e colocaram um x, né? Aí ficou x mais 1 é igual a 2. Isso é uma equação. Aí depois foram só piorando a coisa pra gente, né? Até que a gente chegou aqui. Pois é a mesma história. Chegamos aqui. Tá? Então, quem é que vai resolver essa? Não é possível, essa é a mais fácil do dia. Lá, a gente está com a sala 8? Tá, né? Sala 8, deixa eu ver vocês. Pessoal da sala 8, quem quer fazer a primitiva de e elevado a π? Não, só um de cada vez. Quem é que vai? Quem é que vocês conhecem lá? João? Quem é João? Lá no fundo? João, levanta o braço aí. Esse que está arrumando o cabelo? Ah, que está mais perto do microfone? Ei, João, levanta logo aí. Bora, João. João, tô falando que tu sabe. João, só vai lá no microfone e dá um oi pra gente dizer eu não sei, pelo menos. Ah, não tá pegando o microfone dele. Fala aí de novo, João. Não sei. Diga pra gente seu nome e curso, por favor. João Paulo Naval. Engenheiro. João, vamos tentar bater um papo aqui, que você vai saber fazer essa questão. Combinado? João, se fosse no lugar de EPI, tivesse só o E, você conseguiria? Seria E, né, no caso. Projeta o João lá, por favor. Se fosse só E, você conseguiria? Seria E, no caso, né? Já que a derivada de E sempre vai dar. Mas não tem X aí. O E é uma constante. Todos de acordo?
O E é uma constante, então qual seria a primitiva? Eu vou trocar, vou tirar o E, vou colocar 2. Se fosse 2, você saberia? Sim. Sim. Qual é a resposta? 2x. 2x. Chega um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Então a resposta seria 2x, tá? Só que o E também não é um número. O E é um número, que é um número irracional, tá? Então vou tirar o 2 e vou colocar o E. Qual seria a resposta sendo E? E vezes x. E vezes x, perfeito, tá? E vezes x mais uma constante. Agora eu vou fazer uma modificação. Eu vou colocar E elevado a π. Mas E elevado a π também não é um número? É ou não é? Então qual é a primitiva de E elevado a π? E elevado a p vezes x. Perfeito. Então a primitiva seria E elevado a π vezes x mais a constante. Realmente, você tinha razão, o João sabia. Você sabia, João, só você que não sabia que sabia. Obrigado, João, pode sentar. Muito bem. E daqui? Quem quer fazer essa? A gente pode fazer passo a passo. Quem quer fazer? Você que pensa assim, qual função que eu devo pensar que quando eu derivar, dá aquilo ali? Quem faz? Nessa aqui, tu estás pensando que poderia ser x elevado a e? Elevado a π? Isso. Sobre e elevado a π? X elevado a e elevado a π? Menos um aqui. Ah, aqui em cima? Assim? Pera. Não, porque quando o derivado tem que aplicar a regra do quociente, não vai dar certo. Acho que não dá certo, não. Sim, alguém já sabe? Vai lá. Como que você faria? Eu aplico o que a gente aprendeu aqui. Aí conhece. Como é seu nome mesmo? Ellison. Ellison, né? Física. Ellison disse o seguinte, nós já fizemos esse problema. Se nós já fizemos esse problema, eu vou aplicar o que eu aprendi nesse problema lá, tá? Então, diga lá, Ellison, como é que você vai fazer? Trazemos o x para o numerador. Perfeito, vai ficar assim. Trocando o sinal do expoente. F de x igual a 4 vezes x elevado a menos 3. Tá, isso aqui é a mesma coisa que isso. Perfeito. E agora? Agora soma-se 1 no expoente. Soma 1 aqui. E dividimos. Achamos o resultado, que é menos 2, e dividimos pelo menos 2. Que é o que está feito lá naquele item f, né? Isso. Perfeito. Então, a primitiva dessa função é 4 vezes x elevado a menos 3 mais 1, dividido por menos 3 mais 1. Tá bom? Então, a primitiva vai ser o seguinte. Aqui vai dar menos 2, certo? Então, 4 dividido por menos 2 dá menos 2. E aqui vai ficar menos 2. Então, vai ficar menos 2 x elevado a menos 2. Tá bom? Mais a constante. Aí, a gente pode melhorar isso. Deixa eu melhorar aqui. Então, a resposta do Ellison é essa aqui, ó. F é igual a menos 2, x elevado a menos 2 mais c. Como pode ser ajustado isso? Você pode escrever isso aqui assim, ó.
menos 2 dividido por x ao quadrado mais c. Tá? Então, a primitiva dessa função aqui é essa função aqui. Tá? Vamos ver se está certo? Vamos pegar essa. O que é mais fácil derivar? Nessa forma de baixo ou na forma de cima? Na forma de cima. Então, nós temos que derivar isso aqui. Quando a gente derivar isso, tem que aparecer essa função. Tudo bem? Me ajuda aí, Ellison. Como vai ficar? Derivada da fzão. Diz aí. Derivando isso aqui. Pega o menos 2 e vem para frente, né? Vai ficar menos 2 vezes... Já tem o menos 2 aqui. Vezes x... Lá em cima é menos 2. A derivada não tem que subtrair uma unidade? Tá bom? E a derivada da constante é 0. Então vai ficar derivada da fzão é igual. Menos 2 vezes menos 2 é o quê? 4. X. Menos 2 com menos 1? Menos 3. Então a derivada da fzão é 4. Esse cara vai para baixo e o sinal muda. Que é fzinho. Tudo bem? Ficou claro? Está decepcionada? Essa é a fzinha. Então, de fato, o que o Ellison fez está certo. A primitiva é essa. Tá? Vocês já estão começando a ficar decepcionados com a integral. Não fiquem. Vai melhorar muito ainda. A diversão ainda está para começar. Calma. Vamos lá. Próxima. Nós paramos na M, né? Ah, N. Já vou colocar aqui a N. Verifiquem logo qual é que vocês querem fazer. Vou colocar aqui a N. F de x igual a 1 sobre 2 raiz de x. Vou colocar O, A, P e aqui para cá. A O, F de θ, secante de θ, vezes a tangente de θ, menos 2 vezes a exponencial de θ. E a P é f de t igual seno de t mais 2 vezes o seno hiperbólico de t. A Q é f de θ igual 2 vezes o seno de θ menos a secante ao quadrado de θ. Vamos lá, só veio um. Quem vai fazer? Você faz a N. Quem vem fazer a O? Ó, quem vem fazer? Você que tossiu. Você vem fazer a O. Ótimo. Quem vem fazer a P? Você já está em pé mesmo. Vem, é só mudar o caminho. Nem ligou para mim. Quem vai fazer a P? Vem. Fica logo lá. Quem vai fazer a Q? Isso, já levantou o braço. Vem, você está de braço levantado, você consegue, sério. Eu confio em você, vem. Vem, você sorrindo resolve esse problema. Vai. Quem vai fazer aqui? Ninguém, não é possível. Não, alguém vai ter que fazer aqui. Vocês vão decidir quem vai fazer aqui. Tá? Quem? Fala o nome?
Kaique. Vai logo pro microfone, Kaique. Fica lá, que você que vai fazer. N, diga o seu nome e seu curso. Matheus Fernandes, Engenharia da Computação. Matheus Fernandes, de Computação. Qual é a primitiva dessa, Matheus? Raiz de x mais c. A primitiva dessa é raiz de x mais c. Concordam? Concordam com o Matheus? Eu acho que já é claro para a gente que a derivada da raiz de x é exatamente isso aqui, né? E a derivada da constante é 0. Perfeito, obrigado. Muito bem. Próximo. Qual é seu nome e curso? Miguel, Engenharia da Computação. Miguel, de Computação. Qual é a resposta dessa, Miguel? Secante de θ. Então, a primitiva dessa é secante de θ Menos 2e elevado a θ vezes x. 2e elevado a θ Vezes x. Não, peraí. Cuidado com a blasfêmia. Olha a variável. O θ, né? Então vai ser só menos 2 elevado a i. Mais alguma coisa? Mais c. Mais c. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Porque a derivada da secante a gente sabe que é secante vezes tangente, tá? A derivada da exponencial é ela mesma e a derivada da constante é 0. Muito bem. Obrigado. Aqui. Eu não estou entendendo por que nas questões mais difíceis vocês não aplaudem os colegas. Aí, vê a primeira questão. A questão era uma constante. Aí tá lá. F de x igual a 2. Qual é a primitiva? A primitiva é 2x. E a galera... Aí vem uma questão difícil. Aí todo mundo olhando. Não é que ele acertou, cara. Vai lá. Próximo. Seu nome e seu curso? Luciano Martins, Engenharia Civil. Luciano Martins, de Civil. Qual é a primitiva dessa, Luciano? Não estou enxergando agora. Menos cosseno de t. A primitiva dessa é menos cosseno de t. Mais cosseno hiperbólico. Mais o quê? Cosseno hiperbólico ao quadrado. Cosseno hiperbólico. Ao quadrado de t? Não. 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 Estão te ajudando aí. 2t? 2t. Queres colocar um 2t aqui? Quem quer ajustar isso? Qual é seu nome? Cleide. A próxima é tu, Cleide. 2. E o que é que eu faço com esse 2 aqui? Tira ele daqui. Perfeito. Tá bom? Entendeu, Luciano? Sim. Tá? Mais a Mais o c. constante. Perfeito. Obrigado. Muito bem. A Cleide, a gente vai aplaudir ela só daqui a pouco, na próxima questão. Vamos. Essa aqui, seu nome e curso, por favor. Kaique dos Santos Monteiro, Engenharia Civil. Kaique de Civil. Uhum. Diga lá, qual é a primitiva dessa? Eu acho que seria menos cosseno ao quadrado. Então, menos cosseno ao quadrado. Você acha? Eu acho. Eu já esqueci seu nome. Cleide, né? Cleide, ajuda ele, Cleide. É o mesmo problema. Menos 2. E o que é que eu faço com esse 2 aqui, Cleide? Tira ele daí. Então já sabe, quando vocês estiverem pensando em colocar um 2 no expoente, pensa na Cleide. Tá? Vamos lá. O que mais? Menos 2 cossenos de θ. Isso. Menos a tangente de θ. Menos a tangente de θ. Perfeito. Muito bem. Obrigado. Mais C. Mais C. Mais C. Perfeito. Muito bem. Fizemos todas, né? Fizemos todas?
Fizemos todas. Vocês achavam que eram muitas questões? Fizemos todas. Ok? Então, na prova vai ter mais ou menos... Vamos lá. Então, observação. Se f é uma primitiva, se fzão é uma primitiva de fzinho, em um certo intervalo i, então qualquer constante que você acrescentar nessa fzão também vai ser uma primitiva. Tá? Fica claro isso para vocês? Por exemplo, olha lá. Nesse problema aqui, nós achamos que a primitiva... Projeta aqui o quadro, por favor. Nós achamos que a primitiva dessa função é isso aqui. Mas se você tirar o c daqui, não é primitiva também? É ou não? Se você colocar aqui um 5, é primitiva? É, também é uma primitiva. Se eu disser, encontre uma primitiva, você coloca a constante que você quiser. Tá? Se eu disser, encontre uma primitiva, você pode, inclusive, não colocar a constante. É uma primitiva. Tá bom? Agora, se eu perguntar assim, ó, qual é a primitiva mais geral? Se eu perguntar a primitiva mais geral, aí você é obrigado a colocar um C. Tudo bem? Agora, encontre uma primitiva qualquer. Aí você coloca a constante que você bem entender. Tá? Muito bem. Deu para compreender isso, pessoal? Então, em forma de notação, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte. Se eu tenho a função f de x igual a cosseno de x, qual é a primitiva dela? Qual é a primitiva? Seno. Então, fzão de x é seno de x. Como é que eu vou fazer isso em notação? A notação que nós vamos usar a partir da próxima aula vai ser a seguinte. Vou usar esse símbolo para essa, usando essa função. A variável é x, então vai aparecer a diferencial, tá? A diferencial vai nos indicar qual é a variável que está sendo trabalhada. A variável é x. E a resposta que está sendo aqui é o fzão. Tá bom? Então, para esse problema, o que nós temos é cosseno de x dx, isso é seno de x mais constante. Como é que a gente lê isso? Nós vamos ler isso aqui da seguinte forma. A integral do cosseno é seno. Tá bom? Mas na aula de hoje nós vamos usar só a palavra primitiva. Tá? Por isso que nós não usamos esse símbolo ainda. Tá ok? Porque esse símbolo a gente ainda vai dizer o que significa exatamente ele. Tá? Na próxima aula a gente já faz isso. Tá bom? Muito bem. Oi? Não, esse dx em cálculo 1, ele só vai ter a finalidade de dizer qual é a variável que você está integrando. Por exemplo, suponha que você tenha o seguinte problema. Isso, e tivesse aqui e elevado a θ cosseno de x dx. Suponha que fosse isso, tá? Aqui está dx. Significa, então, que esse cara aqui é o quê? É uma constante. Entendeu? Então, quer dizer que tu não precisa se preocupar com esse. Você precisa se preocupar com esse. Vai ter. Quando você chegar em cálculo 2, ela vai ter uma aplicabilidade muito maior. É de lá que você vai ver a diferencial mesmo sendo utilizada. Você vai ter lá um fator corretor, que eu acho que é o Lagrangiano. Acho que é Lagrangiano o nome do fator. Aí vai surgir a partir dessa diferencial. Tá? Quando tu fizer o teste da mudança de variável, a mudança de variável lá vai surgir uma matriz no meio do caminho. Tu precisa calcular o determinante dessa matriz.
Então, a nossa mudança de variável lá em cálculo 2 não é essa mudança simples que a gente faz aqui. Tá? Lá vai aparecer um determinante. Tá bom? Muito bem. Então, observação. Outra observação. As funções da forma f de x mais c são as únicas primitivas da função f. Tá? Não vai ter nenhuma outra primitiva. As primitivas vão ser somente essas. Tá? Se alguém perguntasse para você, existe alguma outra? Não. Essas são as únicas. Por mais que você tente pensar qualquer outra coisa, essas são as únicas. Não tem outra. Então, vamos para os problemas. Esse problema 1. Se você tiver uma função, que é uma função real, ela pega variáveis reais e leva em números reais, eu te digo que ela é derivável para todo x, e eu te digo que a derivada dela é igual a ela. Tá? A derivada dela é ela mesma. Eu quero que você prove que existe uma constante k, tal que para todo x essa função ela é do tipo exponencial. Tá? Então, o nosso problema é o seguinte. Nosso problema é o seguinte, ela é uma função derivável, a derivada dela é ela mesma. Eu quero que você prove para mim que existe uma constante k, tal que essa função ela é k vezes a exponencial. Tá ok? É isso que eu quero que você prove. Tá? Então, olha para cá agora. O que é que nós tínhamos na cabeça até agora? Nós tínhamos o seguinte. Se a derivada da função é ela mesma, aí eu te pergunto, quem é a função? O que é que você responde? Exponencial. Né? Você sempre respondia isso, lembra? Só que você sempre pensava assim, a função só pode ser isso aqui. Exponencial. É porque o seu pensamento ainda estava um pouquinho limitado. Na verdade, a resposta não é exponencial. Na verdade, a resposta é uma constante vezes a exponencial. Tá bom? Essa é a resposta correta. Tá? Só que até agora, em nenhuma vez, eu fiz pegadinha com vocês de colocar um caso que tenha uma constante. Eu sempre colocava só a exponencial, sem a constante. Então, sempre fazia vocês acertarem. Entendeu? Então, se eu quisesse fazer vocês errar, eu colocaria uma constante. Aí iria atrapalhar o pensamento de vocês. Entendeu? Então, agora você já sabe que se você tem uma função que a derivada é a própria função, então essa função não é isso. Essa função é uma constante vezes isso que você imagina. Tá? Vamos provar isso. Vamos demonstrar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Defina a função g da seguinte forma. F de x dividido por exponencial de x. Vamos definir essa função. Tá? Pensa aqui comigo. Será se a função g, se ela é derivável? Você acha que a g é derivável? Vamos ver. A g ela é um quociente da f com a exponencial. Quem é a f? A f, eu te digo, lá no exemplo, eu te digo que ela é derivável. E eu sei calcular a derivada dela. A derivada dela é ela mesma. Tá? Então, eu sei que a f é derivável. Tá? A exponencial é derivável? Sim ou não? É derivável. É possível derivar quociente de funções deriváveis? Sim, existe uma regra para isso, que é a regra do quociente. Qual é o único cuidado que eu preciso tomar em quocientes? Que embaixo não pode ser zero. A exponencial em algum momento dá zero? Não. Então está perfeito. Então essa função é derivável. Tudo bem? Então, se ela é derivável, eu vou calcular a derivada dela. Tá? Note que g é derivável. Agora vamos calcular a derivada dela. Então, como é que vai ser? Ó? G' de x é igual. Regra do quociente, hein?
derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Vou colocar assim só para a gente lembrar que está fazendo a regra do quociente aqui. Dividido pela segunda ao quadrado. Tá bom? Tem gente que está me olhando com cara de ódio. Dizendo assim, o senhor disse que derivada tinha parado na aula passada. Você está derivando agora. A gente sempre vai derivar, tá? Sempre. Muito bem. Está aqui a derivada, tá? Vamos arrumar essa derivada aqui. Vamos fazer assim, ó. Vai ficar g' de x é igual f' de x exponencial menos f de x vezes a derivada da exponencial, ela mesma, dividida pela exponencial ao quadrado. Tá? O que é que eu posso fazer aí? Colocar em evidência a exponencial e posso simplificar ela logo, né? Tá? Então vai ficar assim, ó, g' de x é igual exponencial vezes f' de x menos f de x dividido pela exponencial vezes a exponencial, né? Já que a exponencial ao quadrado é exponencial vezes a exponencial. Tá bom? Antes de cancelar ou cortar qualquer coisa aí, eu te pergunto, quanto é que dá essa derivada? Essa derivada é? 0. Por que é 0? Porque a derivada da função f é igual à função f. Tudo bem? A derivada é igual à função f. Então, isso menos isso dá 0. 0 vezes a exponencial dá 0, dividido pela exponencial dá 0. Nós concluímos que a função g tem derivada nula. Tá? Mas a função g não é derivável? Se é derivável, qual é a implicância disso? Toda função derivável é contínua. Perfeito. Então a função g é derivável, é contínua, a derivada dela está dando 0. O que é que a g é, então? Constante. Ok? Foi o primeiro comentário de hoje. Tá? Se a função, a derivada dela é 0 e ela é contínua, então ela é constante. Então concluímos que a g é constante. Então, concluímos que a g é igual a k, para algum k real. Tá bom? A g é uma constante, tá? Mas quem é a g? A g não é f sobre exponencial? Tá? Então, no lugar da g, o exponencial está dividindo, passa multiplicando. Essa é a função. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, se eu tenho uma função em que a derivada dela é ela mesma, então essa função é desse tipo. Tudo bem? Então, não vai mais ficar dizendo por aí. A derivada da função que é ela mesma. Quem é? Exponencial. Ops! Falta a constante. Não é a constante somando, é a constante multiplicando. Tá? É constante vezes a exponencial. Ficou claro? Tá? Muito bem. Então, vamos agora para exemplos que nós chamamos de problemas de valor inicial. Esses problemas de valor inicial, equações diferenciais são baseadas nisso, tá? Em estudar problemas de valor inicial.
Então vamos resolver alguns problemas de valor inicial. Vamos tentar sacar o que seria um problema de valor inicial. Olha aqui para o quadro primeiro. Olha só. Se eu te dou a derivada de uma função, você consegue ter uma noção de quem é a função, não consegue? Porque foi o exercício que a gente fez agora, um monte de questões aí. Eu te dava a derivada e você me dizia quem era a primitiva, certo? Só que ficava aquela discussão. Mas eu não sei exatamente quem é essa primitiva, porque eu não estou colocando uma constante ali. Então, colocar uma constante 1, o gráfico vai ser no lugar. Mas se eu colocar a constante 10.000, o gráfico vai ser lá em cima. Se eu colocar menos 5.000, o gráfico vai ser lá embaixo. Tá? Então a pergunta é, como é que eu faço para ter certeza do qual gráfico está sendo falado? Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Um problema de valor inicial, ele vai fazer o seguinte, ele vai te dar uma derivada. Tá? Quando ele te dá uma derivada, você automaticamente consegue achar uma primitiva dela. Nem sempre, mas talvez seja possível achar uma primitiva dela. Tá? Só que essa primitiva, ela vem carregada com uma constante. Tá bom? Então, suponha aqui. Suponha que uma primitiva é essa reta. Tá? Mas dependendo da constante que você escolher, pode ser uma reta mais aqui embaixo, mais aqui, aqui. Pode ser qualquer uma dessas retas. A sua resposta. Qualquer uma. Tá? Porque todas elas têm a mesma derivada, já que elas têm a mesma inclinação. A pergunta é, qual delas eu tenho que escolher? Se o cara me disser quem é o valor inicial, se o cara me disser qual é o valor inicial, ou seja, se ele falar assim, ó, o f de 0 é tanto, ele me diz quem é o f de 0. Dizer quem é o f de 0, se esses todos são gráficos da fzão, fzão de 0 é o quê? Não é a interseção com o eixo? Sim ou não? É a interseção com o eixo. Se ele me disser que é esse aqui, a interseção com o eixo, é esse cara, então todas as retas não me servem. Só serve essa. Tá? Então o problema de valor inicial é exatamente isso. Ele primeiro te incentiva a descobrir quem é a primitiva. Depois que você descobre quem é a primitiva, ele te diz qual delas você vai escolher. Tudo bem? Tá? Pode ser retas e você escolhe uma delas. Pode ser curvas e você escolhe uma delas. Tá? O certo é que a sua resposta sempre vai estar paralela às outras. Paralela em um certo sentido. Tá bom? Muito bem, vamos resolver os problemas e vocês vão sacar as coisas. Vamos lá, problema 1. Eu tenho lá dy, dx, dy dx é igual a y. E f de 0 é 2. Esse é o nosso primeiro problema de valor inicial. Tá? O que significa essa notação? A derivada de y é o próprio y. Mas se você chamar y de f de x, que é o que a gente faz, então está dizendo o quê? Que a derivada da f é a própria f. Então você pode reescrever isso aqui da seguinte forma. F' de x é f de x. E f de 0 é 2. Tudo bem? Pelo problema que nós acabamos de resolver, se a derivada da função é a própria função, quem é a função? Você coloca, ó, se f' de x é próprio f de x, então, quem é a f de x? É o que a gente provou agora há pouco. É k vezes a exponencial de x. Tá? Então, isso aqui é k vezes a exponencial de x. Tá? Então, eu já usei
a primeira parte. Só que essa função no zero dá 2. Então você substitui aqui. F de 0 é 2. Então vamos lá. Onde tem x aqui, você coloca 0. Então vai ficar isso. 2 é igual k vezes a exponencial no lugar do x, 0. E elevado a 0 dá 1. Tá? Então o k ficou igual a 2. Então 2 é k. Vamos ver se faz sentido? Vamos lá, resposta que nós chegamos. A nossa resposta é 2e elevado a x. Essa foi a resposta. Vamos ver. F de 0. Quanto é f de 0? No lugar do x eu coloco 0. Então vai ficar 0 bem aqui. Vai ficar 2 vezes e elevado a 0. Vai ficar 2 vezes e elevado a 0 é 1. Esse aqui, 2. Beleza, a primeira condição está satisfeita. Tá? Agora eu tenho que derivar isso. Derivada da função. Quem é a derivada disso aqui? O 2 fica, né? A derivada exponencial é ela mesma. Então vai ficar e 2 vezes e elevado a x. Mas isso aqui é exatamente a função f. Tá? Então a derivada da função é a própria função. E f de 0 é 2. Tudo bem? Então problema resolvido. Tá? Vamos para o próximo problema. Próximo problema. Determine a função f definida nesse intervalo i com 1 estando nesse intervalo. A imagem do 1 é menos 1 para a imagem do 1 é menos 1 e para todo x nesse intervalo eu tenho que a derivada dá isso. Tá? A gente quer saber quem é essa função. Vamos ver. Essa já é mais criativa. Olha lá, então, deixa eu pegar as condições aqui. Então, a f, ela está definida em um certo intervalo i, tá? Que vai em R. O 1 pertence a esse intervalo i. O que mais? O f de 1 é menos 1. E eu tenho essa condição, dy dx é igual 2y ao quadrado. Tá? Eu quero que você determine para mim quem é essa função f. Alguma ideia de como fazer? Nota que o problema que nós fizemos agora há pouco dava para achar logo a f, né? Tinha a derivada, já achava fácil a f. Aqui, reescrevendo isso aqui é o quê? Diga. Já é a derivada. Não. Não, porque o que está aqui não é x. O que está aqui é y. Eu vou reescrever isso, aí você vê se a sua fala bate. Olha só. Vou pegar o seguinte. O que é isso aqui? Isso aqui é a derivada da função. A derivada da função está sendo 2 vezes a função elevado ao quadrado. Ok? Se aqui tivesse x, só o x, aí sim você poderia fazer a primitiva, como a gente está acostumado. Mas aqui não é x, aqui é a função. Tá bom? Ficou claro? Tá? Muito bem, então esse que é o nosso problema aí. A gente consegue determinar essa função assim de cara? Vocês acham que a gente consegue? Vocês conseguem pensar em uma função que a derivada dela é 2 vezes ela ao quadrado? Difícil, né?
Meio difícil. Mas quando a gente trabalha com raízes, geralmente quando deriva, a raiz vai para baixo. Não é o que acontece aqui. Não trocou o sinal do expoente. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, olha. Ele está me dizendo que a imagem do 1 é menos 1. Tá? Ele me diz ainda que é derivável. Certo? E que a derivada é isso. Tá? Se é derivável, qual é a consequência de ser derivável? Que a função é contínua. Tá? Então vamos pensar. Olha lá. No 1, a imagem dá menos 1. Então, no 1, a imagem está aqui embaixo. Tá bom? A função é contínua. Tá? Se ela é contínua, você concorda que é possível... e esse 1 está dentro de um certo intervalo, tá? Então, suponha que o intervalo seja esse. Daqui até aqui, assim. Esse intervalo. Tá? Esse aqui seja o intervalo I. Você concorda que é possível eu achar algum intervalo aqui dentro de tal forma que a função ela não passa aqui para cima? A imagem dela é negativa, tá? Se ela é contínua, vamos supor que alguma hora ela passa para a parte positiva, tá? Suponha que acontece isso aqui assim. Suponha que fosse isso, tá bom? Então, nesse ponto aqui ela daria 0 e nesse ponto aqui ela daria 0. Certo? Então o que eu faria? Eu pegaria um intervalo aqui dentro. Nesse intervalo aqui dentro, a função não fica sempre negativa? Sim ou não? Sempre negativa. Tá? Poderia acontecer também outra coisa. Poderia acontecer o seguinte, olha. Ela poderia ir para lá, fazer 0 e depois aqui não fazer mais 0. Não tem mais 0. Tá? Então, olha, para esse lado todinho aqui, a função é negativa, mas para lá tem uma parte que ela passa, tem uma raiz aqui, depois ela se torna positiva. Então, o que eu quero, no fundo, é garantir que eu consiga um intervalo que ela não dá 0. Tá? Conseguir um intervalo que ela não dá 0, e esse intervalo tenha um número 1, então basta pegar um intervalo pequeno aqui, que eu vou garantir que essa função vai estar sempre abaixo do eixo x. Concorda comigo? Diga. Eu já vou dizer por que eu estou fazendo isso. Para você não pensar, por que tu não quer raiz? É porque eu quero fazer um capricho aqui. Qual é o capricho? Quero fazer o seguinte capricho. A f está elevada ao quadrado. Tá? Eu quero pegar ela e passar ela para cá dividindo. Mas eu passar para cá dividindo, eu tenho que garantir que ela não seja 0. Entendeu? Porque se eu passar ela dividindo e se ela for 0, ferrou. Aí a minha técnica não vai funcionar. Tá entendendo? Então, é possível eu achar um intervalo em que a função não dá 0? Resposta: sim, é possível. Por que é possível? Porque no 1, a imagem dela é menos 1. Então, ela é negativa no 1. Então, perto do 1, eu consigo garantir que a imagem continua sendo negativa. O nome disso é o teorema da conservação do sinal. Eu não lembro se a gente demonstrou no curso esse teorema, ou se eu só mencionei para vocês. Tá? Mas existe um teorema que diz que se a função está positiva, então perto daquele ponto ela continua sendo positiva. Se ela está negativa, perto daquele ponto ela continua sendo negativa. Tá? Isso se chama teorema da conservação do sinal. Tá? Então, pelo teorema da conservação do sinal, garantimos que existe um delta maior que 0, tal que... O que eu quero dizer com delta maior que 0? Que eu vou andar, eu estou no 1, eu vou andar só um pouquinho para a direita e só um pouquinho para a esquerda. Tudo bem? E vou pegar esse intervalinho.
Tá? Tá o quê? Para todo x pertencente a esse intervalo aqui, ó. 1 menos o delta, ou seja, vou andar um pouquinho para a esquerda e vou andar um pouquinho para a direita. Tá? Vou vir um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Esse intervalo vai estar dentro desse intervalo i, tá bom? Porque eu não posso sair do intervalo i, é porque é no intervalo i que eu sei que ela é derivável. Tá? Então, eu quero garantir que está dentro do intervalo i, que eu não quero perder a derivabilidade. Tá? E eu peguei esse intervalo pequenininho, que eu quero garantir o sinal. Tá? Para todo x aqui dentro, temos f de x menor que 0. Tá? Eu garanto o sinal aí. Tá bom? Como eu garanto o sinal, então eu posso pegar essa parte e passar dividindo. Beleza? Então agora eu posso passar dividindo porque não é 0. Tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar a derivada da f dividido isso aqui ao quadrado. Isso aqui é igual a 2. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Agora, sempre que está embaixo, a gente quer fazer o quê? Jogar para cima e trocar o sinal. Certo? Então vai ficar assim, ó. F de x menos 2, f' de x é igual a 2. Tudo bem? Isso é a mesma coisa que isso. Tá. Vocês conseguem enxergar o que é isso? É o quê? Não. Regra da cadeia. O quê? Essa aqui é a derivada da f. E a f está aqui dentro. Então, parece que tem uma regra da cadeia aqui. Como é que a gente consegue escrever isso de uma forma compacta, então? Como? Oi? Escrever isso numa... Vamos. Visão além do alcance. Vai, você consegue. O que eu quero que você me diga é quem é a primitiva desse cara. A gente treinou um monte de primitivas agora. Agora você já está pronto para responder essa. Perfeito. 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 Isso aqui, ó. Isso aqui, vocês não estavam enxergando, mas isso aí é f de x elevado a menos 1 derivada disso. Sim ou não? Não. Vamos ver. Vamos olhar aqui, ó. Derivada disso. Como é que se deriva isso? Menos 1 não vem para frente? Tá? Então, menos 1 vezes a função. Estava menos 1, vai ficar menos 2 agora, né? Menos 2, tá bom? Vezes a derivada de quem está dentro. F' de x. Olha lá, isso aqui não é exatamente o que está aqui, faltando só o sinal de menos? Sim ou não? Só colocar o menos. Se está faltando, a gente coloca. Coloca o menos aqui, coloca o menos bem aqui. Ok? Tá bom? Então, pronto. Excelente. Então, nós conseguimos enxergar que isso aqui é a derivada disso aqui. Tá? Então,
Vou colocar aqui o que era que estava faltando aqui. Está faltando o sinal de menos, certo? Se eu coloco menos de um lado, para não desfazer, para desfazer exatamente, coloco menos do outro. Tá? Então, menos aqui, menos aqui. Muito bem. Isso é isso. Isso aqui é igual. Se está menos 2 aqui, quem é a função que eu derivo e dá menos 2? Menos 2x. Tudo bem? Que lindo, né? Que lindo, porque olha, se a derivada de uma função é igual à derivada de uma outra função, o que é que a gente sabe sobre as duas funções? Coloca lá no slide, por favor. Cadê? Ali, corolário. Se eu tenho duas derivadas, olha lá, duas derivadas iguais, então significa, qual é a relação entre as duas funções? Elas são iguais a menos de uma constante. Beleza? Essa é a relação, tá? Cadê nosso problema? Está aqui. Então, tu tens duas derivadas que são iguais, certo? Se as duas derivadas são iguais, então essa função é igual a essa função, mais uma constante. Tudo bem? Então, pronto. Então, essa aqui é igual a essa aqui, mais uma constante. Diga. Você poderia ter colocado aqui, né? Aí você diz, você colocou desse lado, vou passar para o outro lado subtraindo também, só de raiva. É indiferente. Entendeu? Tá? Muito bem. Então, olha, isso aqui é igual àquilo. Tá? Qual é a condição inicial do nosso problema? Que a f no 1 é menos 1. Tá? Então, vamos calcular f de 1. F de 1 elevado a menos 1 é igual a menos 2 vezes 1 mais a constante. F de 1 é menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Quanto é menos 1 elevado a menos 1? Menos 1. Menos 2 passa para cá, vai dar a constante igual a 1. Acabei de achar a constante. Então, volta aqui. F de x elevado a menos 1 é quem? É menos 2x mais a constante. Quem é a constante? 1. Mas quem a gente quer descobrir? Não é a f? O que a gente achou até agora foi f de x elevado a menos 1. Mas o que é isso? Não é 1 sobre f de x? Sim ou não? Isso é igual a menos 2x mais 1. Certo? Esse cara passa para lá multiplicando, e esse cara que estava multiplicando passa para cá, dividindo. Então, a sua função f é quem? É 1 sobre menos 2x mais 1. Essa é a sua função. Linda, né? Não é linda? É linda demais. É linda demais. Tá aí, então, o seu problema, se você tiver esse problema, a solução é aquela função. Aquela função é a solução do seu problema. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, continuando. Essa é a terceira parte do curso. Tá?
e ela vai exigir das duas outras partes. Tá bom? Já logo te aviso que é provável que a próxima aula seja a aula mais técnica que a gente vai ter. Se a aula mais técnica é porque vai aparecer letras, números, vai ficar um pouco complexo o negócio. Então eu sugiro que você venha muito calmo para a aula, muito zen, como vocês sempre vêm, né? Tranquilo. Antes de você entrar aqui, você dá um grito lá fora. Aí você entra desestressado aqui, tá? Porque a aula vai ser um pouco técnica, tá bom? Já vou logo dizendo para você que vai aparecer somatório, vai aparecer essas coisinhas lá, que é uma linguagem que vocês não estão muito acostumados a lidar com ela. Mas, no fundo, vocês vão ver que não é complexo. Não é. A gente já fez coisa mais complexa, tá? Vamos lá. Olha lá. Projeta lá, por favor. Vamos lá. Retornando à parte divertida. Se você tem a função cosseno, aliás, cossecante ao quadrado, qual é a primitiva dela? É menos a cotangente. Tá? Se você tem secante vezes tangente, a gente já sabe que é a secante, a primitiva. Se você tem cossecante vezes cotangente, a gente já sabe que é menos cossecante. Por que a gente sabe isso? Porque a gente calculou a derivada da cossecante. Tá? Aí vai aparecer aquelas que nós pouco usamos, né? Que é do arcseno, arccosseno, arctangente. Essas a gente não costuma colocar nas provas. Tá? Mas nós precisamos fazer aqui com vocês para que vocês saibam as derivadas. Para quando vocês tiverem alguns problemas na vida de engenheiros, vão aparecer essas funções lá, que vocês vão precisar integrar. Aí vocês vão dizer, poxa, agora ferrou, qual é a integral dessa função? Você já fez uma vez na vida. Você sempre vai pensar assim, peraí, isso é um dos arcos. Ou é arco-seno, ou arco-cosseno, ou arco-tangente, é uma delas. Aí você pesquisa na hora, entendeu? Você já sabe o norte, tá? Muito bem. Olha lá. Proposição. Essa proposição não precisa nem demonstrar. Por quê? Se você tem que a Fzão e a Gzão são as primitivas da Fzinho e da Gzinho, então, consequência disso, se você pegar uma constante e multiplicar pela função, é a mesma coisa que pegar a constante e multiplicar pela primitiva. Vai dar na mesma. Tá? Se você multiplica a função, você também multiplica a primitiva. Tá ok? Ele está dizendo também o seguinte, que se você tem duas funções, você soma elas, se você quiser calcular as primitivas, você soma as primitivas também. No fundo, o que ele está dizendo aí é o seguinte, se você para de falar de primitiva e começa a usar a palavra integral, o que ele está dizendo é o seguinte, a integral da soma é a soma das integrais, que nós já fizemos aqui, nos exemplos iniciais. Tá? Nós já fizemos isso. Se você tem 2x mais seno x, o que é a primitiva disso? Você vê a primitiva do 2x, mais vê a primitiva do seno x. Tá bom? Muito bem, já que nós sabemos disso, qual é a primitiva de 3 vezes seno? Menos 3 vezes cosseno, mais uma constante. Essa é a primitiva. Pronto, resolvemos a primeira. Qual é a primitiva de x² menos x² sobre 3? x² dividido por 5. O que mais? Menos... Esquece aquele 3 ali embaixo. Se não tivesse aquele 3, qual seria a primitiva de x²? x² sobre 3. Seria isso, certo? Tem aparecendo um 3 embaixo. Já tem 3 lá embaixo? 3 vezes 3 é 9. Tá bom? Muito bem. E se eu digo para você que a derivada de segunda ordem de uma função é igual a menos a função, você consegue provar que a derivada daquela soma ali dá zero?
Vamos fazer essa? Olha lá. Eu digo para você que a derivada de segunda ordem de uma função é menos a função. Tá? Eu quero que você prove para mim que derivar... Deixa lá, por favor, só para pegar a sentença. Derivar isso aqui ao quadrado mais a função ao quadrado. Eu quero que você prove que isso aqui é zero. Consegue fazer isso? Como é que a gente tem que fazer? Esquece isso aqui e faz essa conta. Tá? O que ele está pedindo para você? Deriva isso. Tá? Derivar em relação à variável x essa soma. Tá bom? Então vamos lá. Não é uma soma? A gente já sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu tenho que derivar primeiro esse, mais derivo esse. Tá? Vamos derivar isso aqui. O 2 vem para frente, né? Vezes f' de x, vezes o quê? A derivada disso. Regra da cadeia, né? Então vai aparecer aqui a segunda derivada. Mais isso aqui, derivada disso, o 2 vem para frente. F de x vezes a derivada desse cara. Tá bom? O que é que você tem aqui? Está repetindo isso aqui e isso aqui. Coloca isso em evidência. Vezes f duas linhas de x mais f de x. Certo? Só que f duas linhas está aqui. Ele é igual a menos f. Se você substituir aqui menos f com mais f, vai dar zero. Então, isso é zero. Tá bom? Tá? Então, não olhem para esses problemas e tenham medo. Às vezes eles são bem simples. Tá? Mete a cara mesmo, faz a conta. Tá bom? Muito bem, próximo. Qual é a primitiva dessa função aí? Como você faria para calcular a primitiva dessa função? Como faria? Então, vai pegar esse, dividir por esse dividir por esse dividir por esse. Isso. Então, você faz assim, ó. F de x é igual a 3x à quinta sobre x ao cubo mais 2x sobre x ao cubo menos 5 sobre x ao cubo. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Continuando. F de x é igual, dá para simplificar, fica 3x² mais 2 sobre x² menos 5 sobre x ao cubo. Isso tudo a gente sabe fazer. Primitiva desse cara, a gente sabe que é x ao cubo. Primitiva desse cara, a gente sabe, basta pegar esse cara e jogar para cima, e a gente vai fazer aquele processo de somar no expoente e dividir pelo expoente, somado. Mesma coisa aqui, joga para cima, soma no expoente e divide pelo expoente somado. Tá bom? Você vai saber quem é a primitiva, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. De cabeça. Primeiro problema. Olha lá, determine a função posição, tá? A função posição da partícula, cuja velocidade é dada ali. Está ali a velocidade, e ele te diz qual é a posição em 1, tá? Ele te deu a velocidade é uma função, concorda? A função velocidade, qual a relação dela com a função posição? É a derivada da função posição, tá? Então, quem é a função posição? Quem é a função posição? Eu sei que a função velocidade é igual a 4t menos 7. E eu sei que a função posição no 1 é 1. Muito bem, olha para cá. A função velocidade é essa. Quem é a função posição, então?
é a primitiva dela, tá? Então, a função posição, que eu estou chamando de x, tá? É igual. Quem é a primitiva de 4t? 2t ao quadrado. Menos primitiva de 7, 7x. 7t. Que mais? Mais uma constante, tá bom? Só que eu sei que a posição em 1 dá 1. Então, vou colocar aqui, ó. X de 1 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais c. Essa conta tem que dar 1. Isso aqui dá 2, menos 7, mais c. Isso aqui dá menos 5, passa para cá, vai ficar 6, né? A constante é 6. Então, a função posição é 2t quadrado menos 7t mais 6. Tá bom? E quem é a aceleração? A derivada da função velocidade. Quanto é a aceleração? 4. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, sugiro que vocês estudem para a próxima aula. Dê uma lida em soma de rima, em integral de rima, que é a nossa próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau.